Boa noite a todos. Não preciso nem perguntar se Deus já está te abençoando, porque eu tenho certeza, porque Ele está aqui no nosso meio. E mesmo você que está pela internet, mesmo distante da igreja, também pode perceber a presença de Deus. Isso é que é importante. E nós temos essa convicção. Se eu não tivesse essa convicção, eu não estaria aqui à frente, porque eu creio no poder de Deus, porque Ele fala aos nossos corações, Ele transforma as nossas vidas. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé para a gente ler apenas metade de um versículo. Eu vou falar em Salmo 19, versículo 7, só a primeira parte. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Vou repetir. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque a Tua palavra é perfeita. Obrigado por tudo que o Senhor faz na nossa vida através da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós podemos ter esperança, mesmo num mundo tão complicado. E eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue falando aos nossos corações, transformando as nossas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Eu assisti um filme, eu creio que reportava da Segunda Guerra Mundial, onde um avião pequeno, com poucos tripulantes, tinham que ir a um certo lugar e voltarem para sua base. Eles foram, e quando voltaram, o tempo mudou completamente. E havia um vento muito forte, muito favorável, e aquele avião, ele voltou numa velocidade muito maior do que ele tinha ido. E quando deu o tempo, quando os instrumentos do avião mostravam que eles já estavam na base, que eles estavam já se aproximando da base, onde deveriam aterrissar, o piloto não acreditou que os instrumentos estivessem funcionando. Ele falou assim: devem estar errados, devem ter parado, e eu vou seguir. E ele tomou a decisão. Pouco tempo depois, ele percebeu que os instrumentos estavam funcionando. Então ele tentou retornar. E quando ele tentou retornar, começou a voltar, já não foi possível. O combustível acabou e ele teve que aterrissar. E era um lugar deserto. Todos eles morreram. Por causa de uma decisão, porque não confiou nos instrumentos. Deus também nos deu um instrumento. É a Sua palavra, e ela é perfeita. Por ela nós podemos tomar decisões que podem afetar a nossa vida, que podem nos trazer morte ou trazer vida. Depende da nossa decisão, da nossa escolha. Então é algo muito sério. Muitas vezes as decisões que nós tomamos podem repercutir muito. E eu gostaria particularmente de falar um pouco sobre as decisões que nós tomamos. Nós precisamos ter essa palavra de Deus como nosso maior tesouro. Não existe um tesouro maior do que este, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz vida. E ela traz não somente vida aqui, mas vida eterna. Ela nos aconselha a vivermos aqui de uma maneira boa, a estarmos bem conosco mesmo, com os demais e com Deus. E nós tomamos muitas decisões. Eu já falei aqui um pouco, quero apenas reforçar. Quantas decisões nós tomamos por dia? São mais de 1000 decisões. Algumas são tão fáceis, né? Eu escovo os dentes, eu pintei o cabelo, eu visto a minha roupa combinando. Eu já aprendi isso. E essas decisões se tornam tão fáceis que
quase são imperceptíveis, que eu não estou tomando decisões. Mas tem algumas decisões que são muito difíceis de tomar, quanto ao futuro, o casamento, o namoro, a profissão, os investimentos. Esse país, nesse ano, tudo promete que será muito negativo. Será que vai ser bom comprar uma casa, comprar um carro? Será que eu vou perder o emprego? Nós tomamos muitas decisões difíceis, não são fáceis. Os negócios, as amizades. Porém, quando nós temos a palavra de Deus como nosso maior tesouro, nós recorremos a ela. Salmo 119, todo o capítulo, é o maior capítulo da Bíblia. Ele fala todos os versículos a respeito da palavra, dos decretos, da lei, dos mandamentos, deste livro, que tem que direcionar a nossa vida. E diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu sempre fico pensando nesse versículo. Lâmpada para os meus pés, eu sei onde eu estou pisando. Luz para o meu caminho, eu sei para onde que eu vou, para onde que eu posso ir. Posso me dirigir ao piano, à saída, a outra saída. Quem não tem essa palavra está verdadeiramente nas trevas. Nós temos que ter muito claro isso. Só quem tem lâmpada para os pés e luz para o caminho é quem está baseado na palavra de Deus, é a tua palavra. Quem não tem Jesus, quem não tem a palavra, está no escuro. E é por isso que as pessoas buscam em muitos caminhos. Buscam no dinheiro, buscam no poder, buscam na prostituição, buscam no adultério, buscam em várias coisas. Porque estão no escuro. Não conhecem a palavra. Não tem lâmpada para os seus pés e não tem luz para os seus caminhos. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 73, tu me guias com o teu conselho. Não tem coisa melhor nessa vida do que nós sermos guiados pelo conselho de Deus. Eu posso até fazer uma perspectiva do que pode ser o mercado financeiro, se vai ser bom comprar uma casa ou não, se é melhor deixar o dinheiro na poupança, se é melhor você montar um negócio próprio. Nós podemos ter muitas habilidades, inteligência e maquinarmos muitas coisas, mas só Deus tem a resposta. Só Ele sabe o futuro. E nós precisamos nos basear na palavra dele. E ele promete para nós, na sua palavra: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Então não tem coisa melhor do que nós sermos guiados por Deus, pela sua palavra. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Gente, decisões na nossa vida, elas podem afetar não só a nossa vida, mas a de muitas pessoas ao nosso redor. Conheci um rapaz que chegou a jogar comigo, e ele usava maconha, mas pelo jeito ele falou: olha, isso é uma coisa muito minha, é uma coisa particular, não afeta ninguém. Tomou uma decisão de usar a droga, porém, afeta sim. Não afeta os relacionamentos dele na família, não afeta o trabalho, não afeta as pessoas que estão ao seu redor. Então todas as nossas decisões, elas afetam a nossa vida e afetam as pessoas também que estão ao nosso redor. Olha a decisão que Moisés tomou quando ele estava lá, 40 anos, longe do seu povo, já tinha se casado, estava pastoreando lá rebanhos, e de repente ele vê uma sarça ardente, o fogo pegando no arbusto. E Deus vem e fala com ele: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e é para você voltar para o Egito. Mas ele tinha matado um egípcio, ele poderia chegar ali e ser morto. Ele tinha que tomar uma decisão: ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, ou ficar ali na comodidade.
E ele tomou uma decisão importante. E essa decisão afetou muito a vida dele, pessoal, mas afetou a vida de milhões de pessoas. Deus usou a vida de Moisés para libertar o povo da escravidão e levá-lo para Israel. Que bênção! Aquele homem, ao obedecer a palavra de Deus, abençoou milhares e milhares de pessoas. E a vida dele também foi muito abençoada, porque ele estava pastoreando rebanhos, longe do seu povo, longe os demais familiares, e ele se tornou um juiz, se tornou um legislador, ele se tornou escritor, se tornou um líder, se tornou um profeta, ganhou fama, teve intimidade com Deus. Ao obedecer, ele recebeu muitas bênçãos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos abençoados. A nossa família é abençoada. As pessoas ao nosso redor são abençoadas porque passam a conviver com pessoas que seguem a Jesus. Muita gente fala um para o outro assim, quando está em dúvida: faça o que o seu coração diz. É bonito isso, né? Faça o que o seu coração diz. A Bíblia não fala para a gente seguir o nosso coração, porque o nosso coração é demasiadamente corrupto e enganoso. Nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. Ela deve ser o nosso referencial. Nós precisamos tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. Para isso, nós temos que estar cheios dessa palavra. Não podemos ter preguiça espiritual e de ler a Bíblia. Se nós não conhecemos, Jesus já falou: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro nosso muito grave. Se nós não conhecemos, como vamos tomar decisões? Depois queremos tomar decisões facilmente. Quanto mais nós conhecemos a verdade, quanto mais nós conhecemos essa palavra, mais decisões acertadas nós tomaremos. E muito mais fáceis serão. Em segundo lugar, quando nós temos a palavra de Deus como nosso maior tesouro, nós alcançamos pureza, santidade. Nós conseguimos também entendimento na vida. E nós conseguimos a própria vida. Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, quando nós temos entendimento de como proceder, de como viver melhor em família, com os amigos, quando nós somos mais puros, como se torna muito mais fácil os relacionamentos, como os problemas diminuem. Nós sofremos nessa vida tantas tentações, provocações que nos testam de maneira tão forte. Nós somos tentados a mentir, a enganar, a roubar, a adulterar, a ver sites pornográficos, a ver revistas imorais, filmes indevidos. Quantas coisas ruins nos atraem. E a nossa carne é levada a isso. A nossa natureza caída nos condena. Mas quando nós temos essa palavra como referencial, ela nos dá entendimento para fazermos o que é certo, o que é melhor. Ela nos dá livramento. Quantas coisas deixamos de sofrer porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso prazer. Salmo 119 fala sobre isso. Sobre o prazer. Elas nos tornam sábios. A Bíblia nos diz que, ao obedecermos a ela, ela nos torna mais sábios. Eu creio que todos nós queremos ser sábios. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos, que estão puros. Só pode ser puro pela palavra. Você quer ver a Deus? Você quer experimentar maravilhas na sua vida, nos seus relacionamentos?
em tudo que você faz? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A resposta é clara. O questionamento é da própria Bíblia. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, é redundante. A palavra de Deus enfatiza muito. Precisamos obedecer a palavra de Deus, guardá-la no coração, tê-la na nossa mente, tê-la no nosso dia a dia, na nossa meditação. Temos o temor do Senhor, de que essa palavra é verdadeira. A lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não falha. Nós podemos confiar que os resultados virão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vemos o exemplo de José, que ele resistiu à tentação da mulher de Potifar, que chegou a agarrá-lo e arrancar das suas roupas. Imaginem a cena. Ele poderia falar: poxa, eu estava sozinho, não pude resistir, ela me forçou até a isto. Seria muito fácil. Mas ele tinha o temor na palavra de Deus. Como eu posso fazer isso com Deus? Desobedecer a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus como seu maior tesouro, enxerga mais além do que um prazer momentâneo, consegue enxergar as consequências, as tristezas que virão na consequência do pecado, da desobediência, as lágrimas, a infelicidade que não vale a pena e que vai afetar muita gente ao nosso redor. A palavra de Deus, ela é preventiva. Nós sabemos que a palavra de Deus é a espada. Ela é a arma ofensiva também, mas é defensiva também. Quando nós conhecemos essa palavra, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós nos livramos de muitas coisas. E Deus nos adverte, e Deus nos previne. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e tê-la como nosso maior tesouro. Em terceiro lugar, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós temos consequências graves. Não há dúvida, quem desobedece tem as consequências. E as consequências não são nada boas. Ela causa sérios problemas na nossa alma. Muitas vezes fazemos o que desejamos, o que o nosso coração está pedindo, mas não o que Deus quer e a sua palavra. E assim a gente começa a ter já conflitos interiores. Esses conflitos geram distúrbios, trazem consequências, trazem enfermidades, causam úlceras, doenças de muitas sortes. A maioria das doenças que nós sofremos, eu creio que pelo menos 90% das doenças são de origem psicossomáticas. Consequências dos nossos conflitos, das nossas tristezas, das nossas decepções, dos nossos traumas. Quanta gente sofrendo dor, feridas na alma, quanta gente vive deprimida, quanta gente vive angustiada, com insônias, pesadelos, muitos traumas. É verdade que nem todos os problemas são decorrentes da desobediência a Deus, do pecado. Mas por nós estarmos no mundo caído, no mundo onde o pecado entrou, nós sofremos todo tipo de consequências. E é terrível. Nós já vivemos no mundo caído e sofremos as consequências por todo lado do pecado. Muitas vezes nós queremos ir ao psicólogo, ao psiquiatra, quem sabe para entender um pouquinho mais o que está nos passando,
Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu fico deprimido? Por que essa angústia? Por que esses problemas me afetam tanto? Eu queria passar por cima disso. Eu não queria sofrer isto. Nós vemos tanta gente falando que o filho tem um problema bipolar, é hiperativo, é o temperamento que é explosivo, é a genética. Alguns falam dos hormônios que estavam muito elevados, problemas que justificativas para o pecado, para a desobediência. E nós estamos aqui na igreja, a igreja de Jesus Cristo. Ela é o lugar onde as mudanças devem ocorrer. E a igreja é o agente de Deus para a transformação das vidas, para curar as almas, para transmitir a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A psicologia, algumas vezes, ela quer competir com o Evangelho. Eles aprendem técnicas para ouvir as pessoas, para conseguir que as pessoas falem, extravasem qual é o seu problema. Isso, na verdade, já alivia a pessoa, só de falar alguma coisa, claro. A psicologia é o estudo da alma. A psiquiatria é a arte de curar a alma. Mas será que cura? A palavra de Deus nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela é perfeita. E ela é perfeitamente, totalmente, ela pode restaurar todos os problemas da nossa alma. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus nos dá as condições. A sua palavra é suficiente para transformar, para curar a nossa alma, para nos tornar perfeitos em Deus, perfeitamente habilitado para toda boa obra. No outro texto diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela discerne pensamentos, gente. Propósitos, coisas que não foi falada, nem ventilada. E ela consegue perscrutar tudo isso, discernir pensamentos e propósitos do coração. É um conhecimento completo, profundo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Hoje eu fiquei vendo as manifestações, estou de acordo também, temos que nos manifestar. Quanta corrupção, quanto dinheiro, milhões e milhões de dólares. Só que o problema, nós estamos vendo na alta esfera da sociedade, diretores, donos de empreiteiras, políticos, governadores, né? Pode ser até mais alguém também, não sabemos. Mas e a nossa vida? Já começamos nas escolas a colar, a enganar, a nos corrompermos, a mentirmos. A corrupção, será que não está aqui também em São Carlos, em São Paulo,
na prefeitura, nos órgãos públicos, dos menores que tem, em todos os lugares. Claro, quanto mais a pessoa vai subindo, maior será o montante do dinheiro. Mas é apenas um detalhe. Começou às vezes lá na escola, começou enganando o professor. Olha, coloca a presença para mim. Você às vezes no trabalho, às vezes você falta ao trabalho e fala, eu estava doente, alguma coisa. Isso é corrupção também. É mentira, é engano. E o nosso coração está cheio disso. E nós só podemos ser diferentes e termos uma mudança quando ela se acontecer no nosso coração. Quando nós tivermos temor a essa palavra de Deus. Não é porque o patrão está vendo, não é porque a pessoa está vendo, mas é porque Deus está vendo. É porque eu creio nessa palavra de Deus. As consequências virão para cada um. Então é terrível. Muitas vezes nós sofremos, na maioria das vezes, pelas decisões que nós tomamos e consequência da desobediência à palavra de Deus. Nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus para que nós possamos desfrutar das bênçãos. Essas pessoas que estão presas, a lei fala que não deve roubar, não deve se corromper, e eles acabaram caindo, desobedeceram a lei, estão ali, cumprindo, tendo vergonha, longe da família, separação, consequências tristes. Mas muito mais quando nós desobedecemos a Deus, consequências para a vida eterna, gente. Muito além dessa nossa vida aqui. Sofreremos aqui agora muitas coisas ruins e a vida eterna também. Em quarto lugar, eu preciso terminar falando com algumas coisas muito positivas. E quem tem a palavra de Deus como seu maior tesouro, será bem-sucedido e será próspero. É promessa de Deus. Não é promessa minha, não. Eu não estou falando para você que você vai ganhar muito dinheiro em 2015, que você vai se tornar muito rico, que você vai comprar uma BMW, que você vai comprar uma casona, e isso não estou falando nada disso. Porque esse pessoal das empreiteiras, os que estão presos, eles têm tudo isso. E eles são ricos? Vocês acham que eles são ricos? Somos pobres, coitados. Agora estão dispostos a devolver tudo, todo o dinheiro, porque estão vendo que não vale a pena. É uma bobagem. Foram enganados. A liberdade para eles vale muito mais. Nossa. Instalou a lanterninha, bom, já ia usar aqui também, viu? Recursos, tecnologia, Falando que esses presos dão todo o dinheiro deles, devolvem o dinheiro que está na Suíça, nos paraísos fiscais, eles estão dispostos a devolver, porque isso agora já não tem importância para eles. E muitas vezes nós temos dado muito valor ao dinheiro, a coisas materiais. E às vezes nós mentimos, nós enganamos, nós fazemos coisas para alcançar essas coisas. E nelas nós não encontraremos a alegria e a paz que Deus pode dar. É na palavra de Deus. Como diz o meu amigo, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Mais ou menos o que acontece com essas pessoas que estão presas. A Bíblia nos fala, em Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim: tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita,
nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha a promessa de Deus. Mas antes eu fico impressionado com uma coisa. Fala, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nós andamos na contramão do mundo, gente. Ser cristão não é fácil. Nós temos que enfrentar muitas gozações, críticas. Ah, você também não aceita um suborno, você também não aceita, você não dá umas escapadinhas, né? Enganar a sua mulher ou enganar o seu marido. Você não faz essas coisas. E nós somos zombados, criticados. Nos namoros também, se não tem intimidade, são criticados, são... Agora eu entendo, tem que ser muito forte e corajoso para dizer, eu não faço parte disso. Eu quero obedecer o que a palavra de Deus diz. Então a gente precisa ser muito forte e muito corajoso. Mas Ele nos promete que nós seremos bem-sucedidos. Bem-sucedidos não quer dizer que vai ser o que vai ganhar mais dinheiro, mas que você vai estar bem, que Deus vai cuidar de você. Eu fico olhando a vida de José, é um exemplo para nós. José, ele estava como escravo, ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas ele, como escravo, ele era próspero, ele era abençoado por Deus. O senhor dele, Potifar, falou assim: percebo que Deus era com ele. Aonde que você estiver, no trabalho que você estiver, ganhando o que você tiver, quando você tiver Deus com você, você é maioria, você está bem, porque Deus está cuidando, Ele não vai deixar faltar, Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai cuidar de você. Depois, José foi ser prisioneiro, piorou de nível, era só escravo, agora é prisioneiro, mas na prisão, o que guardava a prisão, o que cuidava, viu que Deus era com ele. Mesmo na prisão, Deus estava com ele. E depois ele se tornou governador do Egito, e Deus era com ele. Então não importa a altura, o grau, a profissão, o dinheiro que possa estar ganhando ou não ganhando, o que importa é que Deus possa estar com você, e você obedecendo a sua palavra. Isso vai fazer muita diferença. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Tem gente que está roubando, sonegando, enganando, se corrompendo para ganhar mais dinheiro, como se com isso pudesse se tornar muito feliz, muito realizado. E a gente vê os exemplos que as pessoas estão devolvendo tudo isso, porque isso não está preenchendo. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, porque ela nos assegura que nós seremos bem-sucedidos, que nós seremos prósperos por onde quer que nós andarmos. Aonde que a gente anda? É no trabalho, é na nossa casa, é no nosso lazer, é no nosso relacionamento, são vários lugares. Essas pessoas são ricas apenas no dinheiro, apenas em coisas materiais, não nas demais coisas. E o sucesso de Deus é muito completo e abrangente. Envolve tudo. Deus quer nos abençoar em todas as coisas. Não confie no seu coração, pois ele é enganoso e corrupto. Confie no instrumento de Deus, a palavra de Deus. Tenha como seu maior tesouro, e você terá vida, e vida em abundância, e vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Gostaria de fazer mais uma oração.
Ó Pai, quantos de nós aqui estamos às vezes sofrendo angústias, tristezas, depressões, angústias, por desobedecermos a Tua palavra, Pai. Por não observarmos a Tua palavra, estarmos dispostos a sermos corajosos, a enfrentar o mundo para Te obedecer. Eu quero Te pedir que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, a tirarmos a preguiça de lado, a buscarmos conhecer a Tua palavra, a entendê-la, a colocá-la em prática, a levarmos em conta. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Nós queremos ser prósperos, sermos bem-sucedidos, por onde quer que nós andarmos, não apenas em uma área da nossa vida, mas em todas as áreas. E eu quero Te pedir que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada, Pai. Porque o mundo quer nos enganar, nos iludir. E eu quero Te pedir que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho, seja lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.